Uma história de amor e sacrifício. A chuva de março batia impiedosa contra as janelas da imponente mansão de vidro e mármore no bairro nobre de Moema, em São Paulo. O silêncio era cortado apenas pelo som da água escorrendo pelos vidros e pelo choro insistente de um bebê de poucos meses que ecoava pelos corredores luxuosos. Marina Santos, de 28 anos, ajustou o avental branco sobre o uniforme simples e respirou fundo antes de entrar na cozinha gourmet. Seus olhos azuis como o céu depois da tempestade refletiam o cansaço de quem havia acordado às 5 da manhã para chegar pontualmente ao trabalho. Os cabelos loiros estavam presos em um coque impecável, e sua pele clara mostrava a delicadeza de quem sempre cuidou das mãos para trabalhar com alimentos. Com 1,65 m de altura e ombros delicados, mas determinados, Marina carregava nos gestos a elegância natural de quem transformava ingredientes simples em pratos extraordinários. Há 2 anos trabalhava como cozinheira particular na mansão, preparando refeições sofisticadas e cuidando da organização impecável da cozinha profissional. Que confusão é essa hoje? Murmurou para si mesma, observando a casa vazia. Era para ser um dia comum, mas uma greve inesperada dos transportes públicos paralisara a cidade logo nas primeiras horas da manhã. Quase todos os funcionários da mansão não conseguiram chegar. Babás, governantas e motoristas avisaram por mensagem. Estavam presos em suas casas. Marina havia conseguido chegar apenas porque morava relativamente perto na Vila Madalena e viera de bicicleta enfrentando a chuva. Agora, enquanto preparava o café da manhã, ouvia o choro persistente do bebê e se perguntava onde estava todo mundo. Foi quando Rafael Andrade apareceu na porta da cozinha. Aos 35 anos, ele era um dos empresários mais poderosos do ramo gastronômico de São Paulo. Seus cabelos escuros estavam desajeitados, havia olheiras visíveis em seu rosto normalmente impecável. E suas roupas, uma camisa social, amarrotada e calça de terno, mostravam sinais de uma noite mal dormida, mas eram seus olhos azuis intensos, normalmente seguros e controlados, que agora transpareciam desespero. No colo, segurava um bebê de aproximadamente 6 meses, com bochechas coradas de tanto chorar e pequenos punhos cerrados de irritação. "Marina", disse ele, a voz rouca de exaustão, "você é a única pessoa que conseguiu chegar hoje." "Bom dia, Sr. Andrade", Marina respondeu, limpando as mãos no avental. "Posso ajudar em alguma coisa?" Rafael se aproximou e ela pôde ver de perto como ele estava desesperado. O bebê berrava sem parar, o rostinho vermelho de tanto chorar. "Preciso da sua ajuda", disse ele sem rodeios. "É só por hoje. Tenho uma reunião crucial com investidores estrangeiros às 2 da tarde. Se não fechar esse contrato, posso perder a oportunidade de expandir minha empresa internacionalmente." Marina olhou para o bebê, que parecia inconsolável. "E as babás?" "Nenhuma conseguiu chegar. A principal mora em Osasco. As outras estão espalhadas pela cidade. Se pudesse cuidar dele até eu voltar, prometo que te recompenso como merece." O coração de Marina se apertou ao ver a criança sofrendo. Mesmo nunca tendo tido filhos próprios, algo em seu interior, talvez o instinto maternal que sempre sentira ao cuidar dos sobrinhos pequenos, pulou mais forte. "Claro", respondeu sem hesitação. "Eu cuido dele." "Sério?" Rafael pareceu aliviado como ela nunca o havia visto. "Marina, você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Não se preocupe, já cuidei de crianças antes. Minha irmã tem 3 filhos pequenos." Rafael entregou o bebê a ela com cuidado extremo. "Ele se chama Miguel. Tem 6 meses. As mamadeiras estão na geladeira. As fraldas no quarto dele, no 2º andar. Se precisar de qualquer coisa, vai ficar tudo bem", Marina disse. E pela primeira vez desde que chegara,
Miguel parou de chorar por alguns segundos, como se reconhecesse a serenidade em sua voz. Muito obrigado, Marina, de verdade. Depois que Rafael saiu, Marina ficou sozinha com Miguel na imensidão da mansão. A criança havia voltado a chorar, mas agora era um choro mais manhoso, como se testasse os limites da nova cuidadora. Vamos ver o que você quer, pequeno, murmurou ela, caminhando pela cozinha com ele no colo. Tentou a mamadeira, mas Miguel a recusou. Verificou a fralda. Estava limpa. Cantarolou baixinho, balançou suavemente, tentou distraí-lo com utensílios coloridos da cozinha. Nada funcionava por muito tempo. As horas passaram devagar. Miguel tinha momentos de calma intercalados com surtos de choro inconsolável. Marina se revezava entre cuidar dele e preparar o almoço que Rafael esperaria encontrar pronto quando voltasse. Por volta do meio-dia, enquanto segurava Miguel e mexia um refogado com a mão livre, uma fisgada aguda atingiu suas costas. A dor subiu pela lombar como uma facada, resultado das muitas horas em pé, do peso da criança e da tensão acumulada. Ai! Gemeu baixinho, tentando não assustar o bebê. Respirou fundo e continuou, mas a dor piorava. Miguel, como se sentisse seu desconforto, voltou a chorar com mais intensidade. Shhh, shhh. Tentou acalmá-lo, mas suas próprias lágrimas começaram a escorrer pelo rosto. A dor nas costas era tanta que ela mal conseguia ficar em pé. Miguel berrava no seu colo, claramente sentindo sua tensão. Marina olhou ao redor da cozinha, desesperada por uma solução. Foi então que seus olhos pousaram no forno industrial desligado. Era grande, limpo e com a porta aberta parecia um espaço acolhedor e protegido. Uma ideia louca passou por sua cabeça. Perdoa, Miguel, sussurrou, mas vou improvisar um berço para você. Com cuidado extremo, Marina forrou o interior do forno com toalhas limpas que tirou do armário. Pegou almofadas macias do sofá da sala e panos de prato perfumados com amaciante, criando um ninho seguro e confortável. Deitou Miguel ali dentro, na posição mais confortável possível. O bebê parou de chorar imediatamente, como se finalmente tivesse encontrado o aconchego que procurava. Marina, não conseguindo mais ficar em pé devido à dor, deitou-se no chão frio da cozinha ao lado do forno. Esticou o braço através da porta aberta e começou a balançar suavemente a grade do forno, como se fosse um berço gigante. Dorme, neném do coração, cantou baixinho, a voz embargada de dor e ternura. O anjo já veio, está na contramão. Seus olhos estavam pesados, a voz trêmula. Mas ela continuou cantando, continuou balançando, mesmo com a dor nas costas pulsando como fogo. Miguel, finalmente tranquilo, adormeceu com o rosto sereno sob a luz suave da cozinha. Era nesse exato momento que Rafael retornou. Às 3 da tarde, ele cruzou a porta da cozinha e simplesmente congelou. A cena que viu derrubou qualquer armadura emocional que ainda carregava. Marina estava deitada no chão frio, uma mão estendida, balançando lentamente a porta do forno industrial, desligado onde Miguel dormia. Tranquilo, seus olhos estavam fechados, lágrimas secas nas bochechas, e uma canção saía suavemente de seus lábios rachados. Rafael se aproximou em silêncio, observando cada detalhe, o carinho com que ela havia improvisado o berço, a posição desconfortável em que se colocara para continuar acalentando a criança, a dedicação pura estampada em cada gesto. Algo se quebrou dentro do peito dele. Ele, que nunca soube expressar emoção, que construíra muros ao redor do coração desde que se tornara pai, solteiro, sentiu uma lágrima solitária escorrer pelo rosto. Não era apenas gratidão, era algo muito mais profundo, mais assustador, mais verdadeiro do que qualquer coisa que já havia sentido. Marina abriu os olhos lentamente e o encontrou ali, parado,
observando-a com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Senhor Andrade, sussurrou tentando se levantar rapidamente. Desculpe, eu... Não, ele disse suavemente, ajoelhando-se ao lado dela. Não se desculpe. Nunca se desculpe por... Isso. Com cuidado, ajudou-a a se sentar, notando como ela fazia uma careta de dor. Você está machucada. São só as costas. Vai passar. Rafael olhou para Miguel, dormindo placidamente no improviso mais terno que já havia visto. Como você pensou nisso? Ele estava muito agitado e eu não conseguia mais ficar em pé. Pensei que talvez ele quisesse se sentir protegido, como se estivesse no útero da mãe. E funcionou. Funcionou. Marina sorriu, mesmo com a dor. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, observando a mulher que havia cuidado de seu filho com tamanha dedicação que se machucara no processo. Marina, eu não sei como te agradecer. Não precisa me agradecer. Foi um prazer cuidar dele. Não foi apenas cuidar. Você se sacrificou por ele, por nós. Marina corou, não sabendo o que responder. Rafael a ajudou a se levantar com cuidado. A reunião foi bem? Foi perfeita. Fechei o contrato. Mas agora percebo que nada disso teria importância se algo tivesse acontecido com o Miguel. Ele é um bebê especial. E você é uma pessoa especial. Eles se entreolharam por um momento carregado de significados. Marina sentiu algo mudando no ar, algo que ia muito além da relação profissional que sempre mantiveram. Eu deveria ir, disse ela finalmente, deixar vocês descansarem. Marina, Rafael a chamou quando ela já estava se dirigindo para a porta. Amanhã você poderia chegar um pouco mais cedo? Gostaria de conversar com você. Claro, senhor Andrade. Rafael, pode me chamar de Rafael. Marina assentiu, saindo da mansão com o coração batendo forte e a certeza de que algo fundamental havia mudado entre eles naquela tarde. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Toda vez que fechava os olhos, via Marina deitada no chão, cuidando de Miguel com uma dedicação que ele nunca havia recebido de ninguém. E se perguntava como havia demorado tanto para perceber que a mulher mais incrível que conhecia estava ali, na sua cozinha. Há 2 anos. Você já fez um sacrifício por alguém que amava, mesmo sem perceber que era amor? Deixe um like se você quer saber como essa história de dedicação vai se transformar em algo maior e me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa emocionante jornada. Na manhã seguinte, Marina chegou à mansão meia hora mais cedo, como Rafael havia pedido. Ainda sentia algumas pontadas nas costas, mas nada que a impedisse de trabalhar. Havia passado a noite inteira pensando no olhar diferente que ele lhe dirigira, na forma como sua voz mudara quando disse: "Você é uma pessoa especial." Encontrou Rafael na cozinha, já vestido com terno impecável, mas com Miguel no colo, tentando dar mamadeira ao bebê que choramingava manhoso. "Bom dia", disse ela, amarrando o avental. "Marina, que bom que chegou. Ele não quer a mamadeira." Marina se aproximou, estendendo os braços. "Posso tentar?" Rafael entregou Miguel a ela e, imediatamente, o bebê se acalmou, aceitando a mamadeira, que ela ofereceu com paciência. "Como você faz isso?" perguntou Rafael, observando fascinado. "Acho que é questão de tranquilidade. Bebês sentem nossa energia. Miguel nunca se acalma assim comigo." Marina o olhou com compreensão. "Você fica tenso porque se preocupa demais. Ele sente isso. Desde que a mãe dele, desde que ficamos sozinhos, eu me sinto perdido, como se não soubesse ser pai." Era a primeira vez que Rafael mencionava a mãe do bebê, e Marina percebeu a dor em sua voz. "Pai aprende no dia a dia. Não existe manual. Você seria uma mãe maravilhosa", disse ele suavemente, as palavras saindo antes que pudesse filtrá-las. Marina corou profundamente. Obrigada.
O silêncio que se seguiu foi carregado de intimidade. Rafael se aproximou, observando como ela segurava Miguel com naturalidade absoluta. Marina, preciso te contar algo sobre ontem. Sim, quando te vi cuidando dele daquele jeito, algo mudou em mim. Não consigo parar de pensar nisso. O Marina coração acelerou. Senhor, Rafael, você me mostrou o que é amor verdadeiro. Não o amor romântico, cheio de palavras bonitas, mas o amor real, que se sacrifica, que se entrega sem esperar nada em troca. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, Marina, você fez o que apenas alguém com um coração puro faria. E eu quero conhecer melhor essa pessoa. Marina não sabia o que dizer. Rafael era seu patrão, um homem rico e poderoso, enquanto ela era apenas uma cozinheira. Mas havia algo na sinceridade dele que a tocava profundamente. Eu gostaria muito, admitiu baixinho. Que tal jantarmos juntos hoje, depois que Miguel dormir? Posso cozinhar para você, para variar. Você sabe cozinhar? Rafael sorriu. Aprendi por necessidade quando Miguel nasceu. Não sou tão bom quanto você, mas me viro. Tudo bem, aceito. O dia passou de forma diferente. Rafael não saiu para trabalhar, preferindo ficar em casa observando como Marina interagia com Miguel. Ela o ajudou a dar banho no bebê, ensinou-lhe truques para acalmá-lo, e aos poucos, Rafael foi relaxando e se conectando melhor com o filho. Ele está sorrindo, disse Rafael, admirado, quando Miguel lhe dirigiu um sorriso banguela na hora da troca de fraldas. Porque você está calmo. Ele sente que você está presente de verdade. É difícil ser pai solteiro. Às vezes me sinto um fracasso. Marina parou o que estava fazendo e o encarou. Você não é um fracasso. Está aprendendo. Assim como qualquer pai. O que importa é que você ama o Miguel. Amo mais que a minha própria vida, mas às vezes tenho medo de não ser suficiente. Todo pai tem esse medo, mas o amor é suficiente. O resto a gente aprende. À noite, depois que Miguel adormeceu em seu berço, Rafael preparou um jantar simples, mas gostoso. Salmão grelhado com legumes e um vinho branco suave. Eles se sentaram na varanda que dava vista para o jardim iluminado. Pode me contar sobre a mãe do Miguel? Marina perguntou delicadamente. Rafael ficou em silêncio por um momento, girando a taça de vinho entre os dedos. Camila era modelo. Nos conhecemos em um evento corporativo. Foi um relacionamento intenso, mas instável. Quando ela engravidou, disse que não estava pronta para ser mãe. E depois? Ficou comigo durante a gravidez, mas depois que Miguel nasceu, ela ficou com depressão pós-parto severa. Tentei ajudar, pagar tratamento, tudo. Mas uma manhã acordei e encontrei um bilhete dizendo que não conseguia mais, que precisava se encontrar. Marina sentiu o coração apertar pela dor em sua voz. Deve ter sido terrível. Foi. Não porque não conseguisse cuidar do Miguel sozinho, mas porque percebi que nosso relacionamento nunca foi real. Ela estava interessada no meu dinheiro, no status. Quando a coisa ficou difícil, ela fugiu. E você nunca mais teve notícias? Recebo uma pensão que deposito numa conta para ela, caso algum dia queira voltar. Mas não tenho ilusões. Miguel tem só a mim agora. E você é suficiente para ele. Ontem eu vi como você se preocupava, como fazia de tudo pelo bem-estar dele. E vi como você se sacrificou por nós. Uma pessoa que mal conhecia. Marina corou novamente. Não foi sacrifício. Foi natural. Natural para você, talvez. Mas eu nunca havia encontrado alguém assim. Eles conversaram até tarde da noite. Rafael contou sobre sua empresa, sobre como construíra tudo do zero depois que herdara dívidas do pai. Marina falou sobre sua família simples, sobre como aprender a cozinhar com a avó, sobre seus sonhos de um dia ter seu próprio restaurante. Por que você nunca tentou abrir seu restaurante? Perguntou Rafael. Falta de dinheiro, principalmente. E medo, talvez. Medo de quê?
de não ser boa o suficiente, de fracassar. Marina, você é uma das melhores cozinheiras que conheço, e eu conheço muitas. Obrigada, mas não é só a comida, é a forma como você faz. Com amor, com cuidado. Como cuidou do Miguel ontem. Marina se sentiu envolvida pela sinceridade dele. E você, tem medo de alguma coisa? Tenho medo de não conseguir dar ao Miguel tudo o que ele merece. E agora, tenho medo de não conseguir ser o homem que você merece. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Marina sentiu o coração disparar. Rafael, desculpe se estou sendo muito direto, mas depois de ontem, não consigo fingir que você é apenas minha funcionária. Eu também sinto algo diferente, admitiu ela. Mas é complicado. Por quê? Porque você é meu patrão. Porque somos de mundos diferentes. Porque as pessoas vão falar. Rafael se inclinou para a frente, pegando suas mãos. E se eu disser que não me importo com nada disso? Mas eu me importo. Não quero que ninguém pense que sou interesseira. Quem te conhece saberia que é impossível. Você provou ontem que tipo de pessoa é. Marina retirou as mãos suavemente. Preciso de tempo para pensar. Claro, não quero te pressionar. Obrigada por entender. Quando Marina foi embora naquela noite, ambos sabiam que algo havia mudado, irrevocavelmente entre eles. Nos dias seguintes, tentaram manter a normalidade, mas era impossível ignorar a tensão crescente. Rafael passou a almoçar em casa todos os dias, inventando desculpas para passar mais tempo na cozinha. Marina se pegava esperando esses momentos, arrumando-se com mais cuidado, sorrindo mais. Miguel se tornou o elo entre eles. A criança claramente preferia Marina, chorando quando ela ia embora e se acalmando imediatamente quando ela chegava. Ele está apegado a você, comentou Rafael uma tarde. E eu a ele. É um bebê especial. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você sempre quis ter filhos? Marina hesitou. Sempre. Mas nunca encontrei o homem certo para formar uma família. Como seria o homem certo para você? Alguém que me visse como parceira, não apenas como dona de casa, que valorizasse meu trabalho, meus sonhos, que fosse presente, carinhoso, um bom pai. Rafael a observou intensamente. E se esse homem já tivesse um filho? Ele fosse um bom pai? Isso seria um ponto a favor, não contra. E se ele fosse mais velho que você? Idade não importa quando há conexão verdadeira. E se ele fosse rico? Marina sorriu. Se ele não fosse arrogante por causa disso, não seria problema. E se ele fosse completamente apaixonado por você? O coração de Marina disparou. Rafael, é uma pergunta hipotética, disse ele, mas seus olhos diziam o contrário. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Sabia que estava se apaixonando por Rafael, mas o medo das complicações a paralisa. E se ele se cansasse dela? E se fosse apenas gratidão pelo que fizera por Miguel? Mas toda vez que fechava os olhos, via o olhar dele na véspera, carregado de sinceridade e vulnerabilidade. E começou a se perguntar se não estava desperdiçando a chance de viver algo verdadeiro por medo de se machucar. Uma semana depois do jantar na varanda, Marina chegou ao trabalho e encontrou a mansão em polvorosa. Carros estacionados na entrada, vozes alteradas vindas do escritório de Rafael e Miguel chorando no andar de cima. Sofia, a secretária executiva de Rafael, estava na cozinha falando ao telefone com expressão tensa. Marina, que bom que chegou, disse ela desligando. O Rafael está numa reunião de emergência. Pode cuidar do Miguel? Claro. O que está acontecendo? Problemas nos restaurantes. Parece que vazaram informações confidenciais sobre o próximo lançamento e agora a concorrência está copiando a estratégia dele. Marina subiu para buscar Miguel, que se acalmou imediatamente em seus braços. Desceu para a cozinha e ficou ouvindo as vozes exaltadas vindas do escritório. Alguém passou as informações?
Ouvia a voz furiosa de Rafael. E vou descobrir quem foi. Calma, Rafael, dizia Lucas, seu sócio. Vamos resolver isso. Como vou resolver? 3 meses de planejamento por água abaixo. Vou ter que adiar o lançamento, refazer toda a estratégia. Marina se aproximou da porta do escritório com Miguel no colo. Rafael estava de costas para a janela, os cabelos desajeitados, a camisa amarrotada. Havia papéis espalhados pela mesa e uma tensão palpável no ar. Com licença, disse ela suavemente. Rafael se virou e seu rosto se suavizou imediatamente ao ver o filho calmo em seus braços. Marina, desculpe o barulho. Não se preocupe, trouxe o Miguel porque ele estava chorando. Quer que eu leve ele para outro lugar? Não, pode ficar. Na verdade, sua presença me acalma. Os outros homens na sala trocaram olhares, mas Marina não percebeu, focada na tensão estampada no rosto de Rafael. Quer que eu prepare um café para vocês? Algo para comer? Seria ótimo, obrigado. Marina voltou para a cozinha com Miguel e preparou um café forte, sanduíches leves e biscoitos. Quando levou a bandeja para o escritório, a discussão havia diminuído de tom. Marina, chamou Lucas, esse café está incrível, como sempre. Obrigada, Dr. Lucas. Marina, Rafael a chamou quando ela estava saindo. Pode ficar um pouco? Gostaria da sua opinião sobre algo. Ela se surpreendeu, mas ficou sentando-se numa cadeira afastada com Miguel no colo. Estamos com um problema, Rafael explicou. Alguém vazou informações estratégicas sobre o lançamento do nosso novo conceito de restaurante. Vamos ter que recomeçar do zero. Que tipo de conceito? Perguntou Marina. Culinária regional brasileira sofisticada. A ideia era valorizar pratos tradicionais com técnicas modernas. Os olhos de Marina brilharam. Como assim? Por exemplo, uma feijoada desconstruída, um bobó de camarão molecular. Rafael. Marina se inclinou para a frente empolgada. Você já pensou em ir pelo caminho oposto? Como assim? Em vez de sofisticar os pratos regionais, que tal regionalizar pratos sofisticados? Pegar técnicas francesas e aplicar em ingredientes nordestinos, por exemplo. Ou usar o conhecimento asiático em temperos amazônicos. O silêncio no escritório foi absoluto. Todos olhavam para Marina como se ela tivesse dito algo revolucionário. Continue, pediu Rafael, os olhos brilhando. Bem, eu cresci no interior da Bahia antes de vir para São Paulo. Minha avó conhecia temperos e combinações que nunca vi em restaurante nenhum. E se, em vez de tentar elevar o que já é nosso, você trouxesse técnicas de fora para valorizar ingredientes daqui? Genial, murmurou Lucas. Marina. Rafael se levantou, aproximando-se dela. Isso é brilhante, completamente inovador. É só uma ideia, é mais que uma ideia. É uma revolução conceitual. Marina corou com o elogio, mas continuou desenvolvendo o raciocínio. Você poderia criar pratos que contassem histórias. Cada região do Brasil tem ingredientes únicos, formas de preparo ancestrais. Imagine um risoto feito com arroz vermelho do Pará ou um ragu preparado com carne de sol. Você conseguiria desenvolver receitas assim? Perguntou Rafael. Eu acho que sim, mas não sou chefe formada. Marina, você tem algo melhor que diploma. Você tem alma culinária e conhecimento de raiz. Os outros empresários na sala começaram a discutir empolgados as possibilidades. Marina observava fascinada como uma simples sugestão havia transformado o clima da reunião. Marina, Rafael se aproximou quando os outros estavam distraídos. Você me salvou. De novo. Como assim? Ontem com o Miguel, hoje com essa ideia. Você tem um dom para aparecer na minha vida nos momentos certos. Coincidência. Não acredito em coincidências. Acredito em destino. O olhar entre eles se intensificou, carregado de significados. Miguel, como se sentisse a tensão, fez um barulhinho fofo que os fez sorrir. Rafael? Lucas interrompeu.
Precisamos discutir a implementação dessa ideia. Claro. Marina, você teria disponibilidade para desenvolver algumas receitas teste? Seria além do meu trabalho normal? Seria uma consultoria. Pagaria em separado, obviamente. Marina hesitou. Passar mais tempo com Rafael seria arriscado para seu coração. Mas a oportunidade de trabalhar criativamente com culinária era tentadora demais. Aceito. Nos dias seguintes, Marina se viu trabalhando lado a lado com Rafael no desenvolvimento do novo conceito. Eles passavam horas na cozinha, ela ensinando técnicas tradicionais que aprendera com a avó, ele contribuindo com conhecimento de mercado e apresentação. Experimenta isso, disse Marina uma tarde, oferecendo uma colher com um molho que desenvolvera. Rafael provou e fechou os olhos de prazer. Meu Deus, que sabor é esse? Molho de castanha do Pará com pimenta de cheiro e leite de coco, receita da minha bisavó. Está incrível. Como você aprendeu isso? Passava as férias com minha avó no interior. Ela dizia que cada região do Brasil era um país diferente na cozinha. Ela era sábia. Morreu quando eu tinha 16 anos, mas me ensinou que comida é amor em forma de sabor. Rafael a observou com ternura. É exatamente isso que sinto quando como suas criações. O quê? Amor. A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Marina desviou o olhar, mexendo nervosamente no molho. Rafael, desculpe. Às vezes, as palavras saem antes que eu possa controlar. Não precisa se desculpar. Preciso, sim. Sei que você pediu tempo para pensar, e aqui estou eu complicando as coisas. Marina parou de mexer o molho e o encarou. Não está complicando. Está sendo honesto. E você? Pode ser honesta comigo? Marina respirou fundo. Estou com medo. De mim? De mim. De como me sinto quando estou perto de você. Como você se sente? Como se estivesse em casa. Como se fosse onde eu deveria estar. Rafael se aproximou lentamente. Marina, mas também me sinto insegura, vulnerável, como se pudesse me machucar muito se isso não der certo. E se eu prometesse nunca te machucar? Você não pode prometer isso. Ninguém pode. Posso prometer que tentarei todos os dias ser merecedor do seu coração. Marina sentiu os olhos marejarem. Rafael, posso te beijar? Disparou. O coração Não sei se dela... é uma boa ideia. Então vou esperar até você ter certeza. Mas Marina não conseguiu esperar. Deu um passo à frente, ficando próxima o suficiente para sentir o perfume dele, o calor do seu corpo. Tenho certeza, sussurrou. Rafael a beijou suavemente, como se ela fosse feita de cristal. Foi um beijo terno, cheio de promessas e de todo o sentimento que vinham guardando. Quando se separaram, Marina estava com os olhos brilhando. Isso muda tudo, disse ela. Para melhor? Espero que sim. Foi nesse momento que Sofia apareceu na porta da cozinha, parando abruptamente ao ver a cena. Desculpem, eu não sabia que... Marina se afastou rapidamente de Rafael, corando intensamente. Sofia, nós... Não precisa explicar, disse Sofia, mas sua expressão era séria. Rafael, você tem uma ligação importante esperando. Depois que Rafael saiu, Sofia se aproximou de Marina. Marina, posso falar francamente com você? Claro. Rafael é um homem maravilhoso, mas também muito poderoso. Relacionamentos com funcionárias sempre geram comentários. Eu sei disso. Só quero ter certeza de que você está preparada para as consequências, principalmente se não der certo. Marina assentiu, mas as palavras de Sofia plantaram uma semente de dúvida em seu coração. E se Sofia estivesse certa? E se ela estava se iludindo? Naquela noite, quando Rafael voltou da ligação, encontrou Marina mais reservada. Aconteceu alguma coisa? Sofia conversou comigo. De relacionamentos com funcionárias sempre geram comentários. Rafael suspirou. E você está com medo dos comentários? Estou com medo das consequências, se isso não der certo.
Marina, olha para mim. Ela ergueu os olhos, encontrando os dele cheios de sinceridade. Eu não sei como isso vai terminar, ninguém sabe, mas sei que quero descobrir, com você. E se eu perder meu emprego? E se as pessoas pensarem que sou interesseira? Quem te conhece jamais pensaria isso. E quanto ao emprego... Marina, você tem talento para muito mais que ser cozinheira particular. Você poderia ter seu próprio restaurante. Com que dinheiro? Eu investiria em você. Marina balançou a cabeça. Não posso aceitar seu dinheiro. Por que não? Porque confirmaria tudo que as pessoas vão pensar de mim. Rafael se aproximou, segurando seu rosto com delicadeza. Marina, pare de se preocupar com o que os outros vão pensar e comece a pensar no que você quer. Eu quero você, admitiu ela, as lágrimas escorrendo. Mas tenho tanto medo. Então vamos devagar. Vamos construir isso juntos, no nosso ritmo. Promete? Prometo. E selaram a promessa com outro beijo, mais profundo dessa vez, carregado de toda a paixão que estavam descobrindo um no outro. Do andar de cima, chegava o som do choro suave de Miguel, como se ele soubesse que algo importante estava acontecendo na vida de seu pai. Você já teve medo de se entregar ao amor verdadeiro? Deixe um like se você quer descobrir como Marina e Rafael vão enfrentar os desafios que estão por vir e me conta nos comentários qual foi a maior barreira que você já precisou superar por amor. As semanas seguintes foram como viver em dois mundos paralelos. Durante o dia, Marina e Rafael mantinham uma relação profissional impecável, desenvolvendo o novo conceito culinário que estava tomando forma de maneira espetacular. À noite, depois que Miguel dormia, eles se permitiam ser apenas um homem e uma mulher descobrindo o amor. Marina nunca havia se sentido tão viva. Cada olhar trocado durante o trabalho, cada toque acidental ao passarem receitas de mão em mão, cada sorriso cúmplice, tudo contribuía para uma tensão deliciosa que crescia a cada dia. O projeto do restaurante regional estava evoluindo magnificamente. Marina havia criado pratos que contavam histórias, um escondidinho de carne de sol com purê de macaxeira trufado, um bobó de camarão com técnicas de redução francesas, uma moqueca desconstruída que apresentava cada elemento em harmonia perfeita. Marina, disse Rafael numa manhã, provando uma nova criação. Isso aqui vai revolucionar a gastronomia brasileira. Você acha mesmo? Tenho certeza. Já conversei com alguns investidores e eles estão ansiosos para conhecer o projeto. Marina sorriu, mas havia uma preocupação crescente em seus olhos. Rafael, e se eu não conseguir reproduzir isso em escala comercial? E se for só sorte de iniciante? Rafael parou o que estava fazendo e se aproximou dela. Marina, você precisa parar de se subestimar. Você tem um talento nato que a maioria dos chefes formados gostaria de ter. Mas eles têm técnica, conhecimento formal. E você tem alma, tem história, tem autenticidade. Isso não se aprende em escola nenhuma. Miguel, que estava em seu cadeirão observando os dois, bateu as mãozinhas e balbuciou algo que soou como mamá. Ambos pararam e olharam para o bebê. Ele disse... Marina começou. Mama, completou Rafael, os olhos brilhando. Ele te vê como... Mãe Marina. A emoção tomou conta dela. Rafael, você se tornou parte da nossa família sem nem perceber. Naquele momento a campainha tocou. Sofia apareceu na porta da cozinha com uma expressão tensa. Rafael, tenho uma visita para você. É a Camila. O nome caiu como uma bomba no ambiente. Marina sentiu o sangue gelar, enquanto Rafael ficou visivelmente pálido. Camila? Repetiu ele. Aqui? Está na sala. Quer que eu... Não, vou falar com ela. Rafael se virou para Marina, que já estava tirando o avental. Marina, você não precisa sair. Acho melhor, vocês têm coisas importantes para conversar. Nada que ela disser vai mudar o que sinto por você. Marina sorriu tristemente.
Isso não é sobre nós, Rafael. É sobre o Miguel. Ele tem direito de conhecer a mãe. Rafael a beijou suavemente na testa. Você é incrível. Mais uma razão para eu estar perdidamente apaixonado por você. Marina pegou sua bolsa e saiu da mansão com o coração apertado. Sabia que a conversa que Rafael teria com Camila poderia mudar tudo, e por mais que confiasse nele, não conseguia evitar a ansiedade. Na sala, Camila esperava nervosa. Aos 32 anos, ainda mantinha a beleza que a tornara uma modelo reconhecida. Mas havia algo diferente em seus olhos. Uma maturidade que não existia antes. Rafael, disse ela quando ele entrou. Obrigada por me receber. Camila, não esperava te ver. Sei que não tenho direito de aparecer assim, depois de tudo. Tem sim. É mãe do Miguel. Camila respirou fundo. Como ele está? Lindo, saudável, inteligente. Quer conhecê-lo? Quero, mas... Antes preciso te explicar por que fui embora. Rafael se sentou, preparando-se para uma conversa que adiara por meses. A depressão pós-parto foi muito mais séria do que imaginávamos, começou Camila. Eu tinha pensamentos ruins sobre machucar o Miguel, e isso me apavorava. Rafael se inclinou para a frente, preocupado. Por que não me disse? Porque tinha vergonha, porque achava que você ia achar que... Eu era uma mãe desnaturada. Camila, fui para uma clínica especializada em Minas Gerais. Passei 8 meses internada, depois mais 4 em acompanhamento ambulatorial. Só agora me sinto eu mesma novamente. E agora, quer a guarda compartilhada? Camila balançou a cabeça. Não, Rafael. Quero conhecer meu filho, ter uma relação com ele, mas sei que você é o pai que ele precisa. Eu ainda não me sinto preparada para ser mãe em tempo integral. Tem certeza? Absoluta. Mas gostaria de visitá-lo regularmente, se você permitir. Claro, Miguel tem direito de conhecer a mãe. Foi então que Miguel apareceu na sala, no colo de Sofia, que havia ido buscá-lo para a mamadeira da tarde. Camila se levantou lentamente, os olhos se enchendo de lágrimas ao ver o filho pela primeira vez em 1 ano. Ele está tão grande, sussurrou. Miguel olhou para ela com curiosidade, sem o reconhecimento que ela esperava, mas também sem medo. Quer segurá-lo? Ofereceu Rafael. Camila assentiu e... cuidadosamente tomou Miguel nos braços. O bebê a estudou com atenção, depois olhou para Rafael como se perguntasse quem era aquela pessoa. Oi, meu amor, disse ela suavemente. Sou sua mamãe. Passaram 1 hora conversando, Camila conhecendo a personalidade do filho, Rafael contando sobre os marcos de desenvolvimento que ela havia perdido. Quando chegou a hora de ela ir embora, Camila se despediu com a promessa de voltar na semana seguinte. Rafael, disse ela antes de sair, percebi que há mudanças na casa. Parece mais acolhedora. Como assim? A cozinha tem um toque feminino. Há brinquedos educativos que eu não lembro de ter comprado. E Miguel parece mais feliz. Rafael hesitou. Tenho uma funcionária que ajuda muito com ele. Funcionária ou namorada? A pergunta direta o pegou desprevenido. Camila, não estou julgando, Rafael. Na verdade, fico feliz. Vocês merecem ser felizes. E Miguel merece ter uma figura materna estável. É complicado. O amor sempre é. Se ela faz vocês felizes, lutem por isso. Depois que Camila saiu, Rafael ficou sozinho com Miguel, refletindo sobre a conversa. Quando Marina voltou 2 horas depois, encontrou-o na varanda, o bebê dormindo em seus braços. Como foi? Perguntou ela suavemente. Melhor do que eu esperava. Ela não quer a guarda. Quer apenas visitar o Miguel regularmente. Marina sentiu alívio, mas também uma ponta de culpa por se sentir aliviada. Como você se sente com isso? Confuso, aliviado, preocupado com como isso vai afetar Miguel. Vai ser bom para ele conhecer a mãe, mesmo que não morem juntos.
Marina, ela percebeu que há alguém especial na nossa vida. O que você disse? Que é complicado. Marina sorriu tristemente. É mesmo. Não precisa ser. Rafael, agora que a mãe do Miguel voltou, as coisas ficaram diferentes. Diferentes como? Camila vai estar presente na vida de vocês. Eu sou apenas a funcionária. Rafael colocou Miguel no berço e se virou para Marina com determinação. Você não é apenas funcionária. Nunca foi. E especialmente não depois de tudo que aconteceu entre nós. Mas é como o mundo vai nos ver. E desde quando você se importa tanto com o que o mundo pensa? Marina suspirou. Desde que me apaixonei por você. A confissão saiu antes que ela pudesse se conter. Rafael se aproximou, os olhos brilhando. Repete isso, que me apaixonei por você, disse ela, mais confiante desta vez. Completamente, irremediavelmente apaixonada. Rafael carregando toda a emoção do dia, todos os medos e esperanças que compartilhavam. Eu também te amo, Marina, mais do que achei que fosse possível amar alguém. Mas isso não resolve nossos problemas. Resolve o principal, que queremos ficar juntos. O resto a gente enfrenta conforme for aparecendo. Marina se aninharam em seus braços, sentindo-se em casa pela primeira vez em muito tempo. Rafael? Se formos fazer isso, vamos fazer direito. Sem esconder, sem mentir. Como assim? Quero conhecer sua família, seus amigos. Quero que me apresente como sua namorada, não como sua funcionária que virou namorada. Tem certeza? Tenho. Se vamos enfrentar os comentários, que seja de cabeça erguida. Rafael sorriu, beijando-a novamente. Então que comece nossa vida a dois, oficialmente. Naquela noite, eles fizeram planos. Rafael apresentaria Marina à sua família no fim de semana. Eles seriam transparentes sobre o relacionamento com os funcionários. E Marina continuaria desenvolvendo o projeto do restaurante, mas agora como sócia, não apenas consultora. Era assustador, era arriscado, mas pela primeira vez em suas vidas, ambos estavam dispostos a apostar tudo no amor. O final de semana chegou carregado de expectativas e nervosismo. Rafael havia convidado Marina para um almoço na casa de sua irmã Larissa, onde ela conheceria oficialmente a família. Marina passou a manhã inteira se arrumando, mudando de roupa 3 vezes, até decidir por um vestido simples, mas elegante, azul marinho que realçava seus olhos. Você está linda, disse Rafael quando a buscou, com Miguel no bebê conforto do carro. Estou nervosa, admitiu ela, ajustando o cinto de segurança. Eles vão te amar, como eu amo. A casa de Larissa ficava nos jardins, em um sobrado charmoso com jardim florido. Quando chegaram, Marina pôde ouvir vozes animadas vindas do quintal. Respiração, murmurou Rafael, apertando sua mão. Estamos juntos nisso. Larissa os recebeu na porta com um sorriso caloroso. Aos 38 anos, ela tinha os mesmos olhos azuis de Rafael, mas com uma energia mais suave, maternal. Marina, finalmente vamos nos conhecer direito, disse ela, abraçando-a com sinceridade. Rafael não para de falar de você. Espero que coisas boas. Marina respondeu, relaxando um pouco. Só maravilhas. Venham, estão todos ansiosos para conhecê-la. No quintal, Marina foi apresentada ao marido de Larissa, Carlos, um advogado simpático de 42 anos, e aos 2 filhos do casal, Pedro, de 12 anos, e Ana. Também estava presente Dona Helena, mãe de Rafael e Larissa, uma senhora elegante de 68 anos que observou Marina com atenção. Então você é a moça que conquistou o coração do meu filho, disse Dona Helena, estudando Marina com olhos penetrantes. Mãe, Rafael alertou. Deixa ele, filho. Mulher tem que ser direta. Dona Helena sorriu para Marina. Ouvi dizer que você é uma cozinheira excepcional. Gosto de cozinhar, senhora Helena. E como conheceu meu filho? Marina olhou para Rafael.
que assentiu encorajadoramente. Trabalho para ele há 2 anos. Sou cozinheira particular da casa dele. Um silêncio constrangedor se instalou. Marina sentiu o peso dos olhares e se arrependeu imediatamente de ter sido tão direta. Interessante, disse Dona Helena finalmente. E quando a relação profissional se tornou pessoal? Mãe, por favor, Larissa interveio. Deixe eles à vontade. Está tudo bem, Larissa, Marina disse, encontrando sua coragem. Dona Helena tem direito de se preocupar com o filho. A relação mudou recentemente, quando Rafael precisou de ajuda com o Miguel e eu. Bem, acabei cuidando dele. Como assim? Perguntou Carlos, curioso. Rafael contou a história do dia da greve, de como Marina havia cuidado de Miguel, incluindo o episódio do forno desligado. Quando terminou, havia lágrimas nos olhos de Larissa. Meu Deus, Marina, que coisa linda, disse ela, emocionada. Qualquer pessoa faria o mesmo, Marina respondeu modestamente. Não, querida, disse Dona Helena, sua expressão se suavizando completamente. Nem qualquer pessoa faria. Isso mostra o tipo de coração que você tem. O almoço transcorreu de forma muito mais agradável depois disso. Marina se sentiu genuinamente acolhida pela família, especialmente quando as crianças começaram a brincar com Miguel e ela naturalmente se juntou a eles. Ela é boa com crianças, comentou Carlos com Rafael, enquanto observavam Marina ajudando Ana a ensinar truques para Miguel. É incrível. Miguel se acalma imediatamente com ela. E você, se acalma com ela também? Rafael sorriu. Pela primeira vez em anos me sinto em paz. Quando chegou a hora de ir embora, Dona Helena puxou Marina para um canto. Marina, posso falar uma coisa com você? Claro, Dona Helena. Meu filho passou por momentos muito difíceis. A história com a mãe do Miguel o deixou machucado, desconfiado. Imagino. Mas hoje, vendo vocês juntos, vejo meu filho realmente feliz pela primeira vez em anos. Só peço uma coisa. Se não tem certeza dos seus sentimentos, se afaste agora, porque se você magoar ele e o Miguel, vai ter que se entender comigo. Marina foi pega de surpresa pela franqueza, mas respondeu com a mesma sinceridade. Dona Helena, eu amo seu filho. E amo o Miguel como se fosse meu próprio filho. Não pretendo machucá-los jamais. Ótimo. Então bem-vinda à família, disse a senhora, abraçando Marina com carinho genuíno. Na segunda-feira, Rafael decidiu que era hora de oficializar a relação no trabalho. Convocou uma reunião com Sofia e Lucas para comunicar a decisão. Gostaria que vocês soubessem que Marina e eu estamos namorando, anunciou diretamente. Sofia não pareceu surpresa. Imaginávamos que isso poderia acontecer. E qual é a posição de vocês? Pessoalmente, achamos que vocês combinam, disse Lucas. Profissionalmente, vamos ter que fazer alguns ajustes. Que tipo de ajustes? Marina não pode mais ser formalmente sua funcionária, explicou Sofia. Teria que ser promovida a sócia do novo projeto ou consultora independente. Prefiro sócia, disse Rafael sem hesitar. Você já conversou isso com ela? Vou conversar hoje. Quando Rafael apresentou a proposta para Marina, ela ficou em choque. Sócia? Rafael, eu não tenho dinheiro para investir. Você está investindo seu talento, seu conhecimento, sua criatividade. Isso vale mais que dinheiro. Mas as pessoas vão pensar que você está me dando isso porque somos namorados. E daí? Você merece ser sócia pelos seus méritos. O fato de eu estar apaixonado por você é só um bônus. Marina ficou em silêncio, processando a proposta. Marina, você passou a vida toda trabalhando para outros. Não quer ter algo seu pela primeira vez? Quero. Muito. Então aceita? Aceito, disse ela sorrindo, mas com uma condição. Qual? Quero um contrato formal com tudo documentado. Se der errado entre nós, o trabalho tem que continuar. Não vai dar errado. Você não pode garantir isso. Rafael pegou suas mãos. Posso?
Garantir que vou lutar todos os dias para que dê certo. A oficialização do relacionamento trouxe reações mistas. Alguns funcionários ficaram genuinamente felizes pelo casal. Outros fizeram comentários sussurrados sobre aproveitadoras e favorecimento. Marina ouvia os comentários e tentava ignorar, mas não era fácil. Uma tarde, voltando do mercado com ingredientes para testar uma nova receita, ouviu duas funcionárias da limpeza conversando. Esperta essa daí, conseguiu subir na vida. Rapidinho. Pois é, de cozinheira a namorada do patrão. Aposto que já está de olho no casamento. Marina sentiu o rosto queimar de humilhação, mas continuou caminhando com a cabeça erguida. Quando chegou à cozinha, não conseguia mais se concentrar no trabalho. Rafael a encontrou sentada à mesa, mexendo distraidamente em temperos. Aconteceu alguma coisa? Marina hesitou. Depois decidiu contar sobre os comentários. Marina, não liga para isso. Pessoas fofoqueiras sempre existiram. Mas se elas estão falando, outras também estão. E se estão certas? Certas sobre o quê? Sobre eu estar me aproveitando de você. Rafael se aproximou, segurando seu rosto com delicadeza. Marina, olha para mim. Você está se aproveitando de mim? Não. Você está comigo por dinheiro? Claro que não. Por status? Jamais. Então por que está dando ouvidos para pessoas que não te conhecem? Marina suspirou. Porque uma parte de mim tem medo de que elas tenham razão, de que eu não mereça você. Marina. Santos, disse Rafael beijando sua testa, você merece o mundo inteiro, e qualquer pessoa que te conhece de verdade sabe disso. Naquela noite, Rafael tomou uma decisão. Convocou todos os funcionários para uma reunião. Quero esclarecer algumas coisas sobre minha relação com Marina. Disse ele direto ao ponto. Sim, estamos namorando. Não, ela não está se aproveitando de mim. Na verdade, é o contrário. Ela transformou minha vida e a do meu filho de uma forma que vocês nem imaginam. Marina, que estava ao lado dele, corou com a declaração pública. Marina vai se tornar sócia do novo projeto, não porque é minha namorada, mas porque é a pessoa mais talentosa com quem já trabalhei. Qualquer comentário maldoso sobre ela será tratado como desrespeito pessoal a mim. O recado foi claro. Nos dias seguintes, os comentários cessaram, pelo menos abertamente. Mas o verdadeiro teste viria 2 semanas depois, quando Camila apareceu para sua visita regular a Miguel. Desta vez, ela trouxe uma amiga, uma jornalista de fofocas sociais. Rafael, espero que não se importe, disse Camila. Beatriz é minha amiga e queria conhecer Miguel. Rafael ficou imediatamente desconfiado, mas não quis criar caso na frente do filho. A visita se estendeu pela tarde toda, com a jornalista fazendo perguntas aparentemente inocentes sobre a vida de Rafael, sobre mudanças na casa, sobre funcionários. Foi quando Marina chegou do mercado que a situação ficou tensa. Ah, e quem é essa? Perguntou a jornalista com interesse exagerado. Marina, minha funcionária. Rafael hesitou, não querendo expor o relacionamento para uma jornalista. Marina sentiu o sangue gelar com a apresentação. Funcionária. Depois de tudo que haviam conversado, ainda era apenas funcionária. Ah, que bom! E faz tempo que trabalha aqui? 2 anos. Marina respondeu secamente, dirigindo-se diretamente para a cozinha. Rafael percebeu seu erro imediatamente, mas não podia corrigi-lo na frente da jornalista sem criar um escândalo maior. Quando as visitas foram embora, Marina estava fazendo as malas. Marina, espera. Posso explicar. Não precisa explicar nada. Ficou bem claro qual é meu lugar aqui. Você sabe que não é isso. Não podia expor nossa relação para uma jornalista de fofocas. Por que não? Tem vergonha de mim? Jamais. Estou protegendo você. Mentindo sobre o que somos? Rafael passou as mãos pelos cabelos frustrado. Marina, você mesma disse que tínhamos que ter cuidado com a exposição.
Disse que tínhamos que ser discretos, não que você tinha que me negar. Eu não te neguei. Não. Então o que foi aquilo? Marina parou de arrumar a mala e o encarou. Rafael, não consigo mais viver nessa gangorra. Uma hora sou sua sócia, outra hora sou sua funcionária. Uma hora você me ama, outra hora tem vergonha de assumir. Marina, por favor. Preciso de um tempo para pensar, para decidir se consigo viver assim. E Miguel, ele precisa de você. Marina sentiu o coração se partir. Miguel vai ficar bem, tem o pai e agora tem a mãe de volta. E eu também preciso de você. Marina se aproximou dele, tocando seu rosto com ternura. Então decida o que realmente quer, Rafael. Se quer uma funcionária com benefícios ou uma companheira de verdade. E saiu da mansão, deixando Rafael sozinho com Miguel, que chorou a noite toda, como se sentisse que algo importante havia se quebrado. Você já se sentiu dividida entre o amor e o orgulho próprio? Deixe um like se você quer. Descobrir se Marina e Rafael vão conseguir superar essa crise e me conta nos comentários. Será que Rafael vai conseguir provar que ela é realmente especial para ele? Marina passou 3 dias na casa de sua melhor amiga, Juliana, tentando organizar os pensamentos e o coração partido. A cada hora que passava, sentia mais falta de Rafael, e principalmente de Miguel. O bebê havia se tornado tão importante em sua vida que estar longe dele era como ter um pedaço da alma arrancado. Marina, você tem que parar de se punir, disse Juliana na manhã da quarta-feira, encontrando-a chorando na cozinha enquanto preparava o café. É óbvio que vocês se amam. Amar não é suficiente, Ju. Preciso me respeitar também. E quem disse que você não estava se respeitando? Ele me apresentou como funcionária. Depois de tudo que vivemos, ainda sou apenas uma funcionária para ele. Você realmente acredita nisso? Marina suspirou, enxugando as lágrimas. Não sei mais em que acreditar. Foi então que a campainha tocou. Juliana foi atender e voltou com uma expressão surpresa. Marina, tem alguém aqui para você. Era Rafael, mas não o Rafael impecável de sempre. Estava com a barba por fazer, cabelos desajeitados, roupas amarrotadas e carregava Miguel no colo. O bebê, ao ver Marina, estendeu os bracinhos e começou a choramingar. Rafael... Marina começou, mas foi interrompida. Não consegue dormir, disse ele, a voz rouca de cansaço. Nem comer direito. Chora o dia inteiro procurando por... você. Marina se aproximou automaticamente, pegando Miguel no colo. O bebê se acalmou imediatamente, aninhando-se contra ela como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Como vocês me encontraram? Não foi difícil. Você falou da Juliana várias vezes. Juliana, percebendo a intimidade do momento, murmurou uma desculpa e se retirou discretamente. Rafael, não podemos resolver as coisas só porque o Miguel sente minha falta. Não é só ele, disse Rafael, aproximando-se. Eu também. Sinto. Não consegui trabalhar, não consegui comer, não consegui pensar em mais nada que não fosse em como fui idiota. Não foi idiota. Foi cauteloso. Fui covarde, corrigiu ele. E vou passar o resto da minha vida me desculpando por isso, se você me der uma chance. Marina balançou Miguel suavemente, o coração se partindo ao ver a sinceridade nos olhos de Rafael. Rafael, Marina, antes de você dizer qualquer coisa, preciso que saiba o que aconteceu depois que você saiu. Ela o olhou questionadoramente. A matéria saiu, disse ele. Beatriz, a jornalista, publicou uma matéria insinuando que eu tenho um caso com uma funcionária. Não citou seu nome, mas deixou bem claro que se tratava da cozinheira. Marina sentiu o sangue gelar. Meu Deus, isso não é nem o pior. O pior é que, quando li a matéria, minha primeira reação não foi raiva pela invasão de privacidade. Foi raiva por ter perdido você tentando evitar exatamente isso. E agora? Todo mundo vai saber.
Agora todo mundo vai saber a verdade. Rafael se aproximou mais. Porque eu dei uma entrevista para o mesmo jornal. Você fez o quê? Rafael tirou o celular do bolso e mostrou a ela a matéria online. Empresário assume relacionamento. Marina é a mulher da minha vida. Marina leu rapidamente, os olhos se arregalando a cada parágrafo. Rafael não apenas assumia publicamente o relacionamento, como falava sobre o talento dela, sobre como ela havia transformado a vida dele e de Miguel, sobre os planos profissionais que tinham juntos. Rafael, você não precisava fazer isso. Precisava sim. Precisava que o mundo inteiro soubesse que Marina Santos não é minha funcionária. É minha sócia, minha namorada, a mulher que amo e a pessoa mais importante da minha vida. As lágrimas escorreram pelo rosto de Marina. E se isso prejudicar seus negócios? Que se danem os negócios, disse ele, segurando seu rosto livre enquanto ela continuava embalando Miguel. Marina, esses 3 dias sem vocês me fizeram perceber que não existe sucesso profissional que vale a pena se eu não tiver alguém para compartilhar. E não existe pessoa com quem eu queira compartilhar além de você. Mas as pessoas vão continuar falando. Deixa falar. Quem te conhece sabe que tipo de pessoa você é. E quem não conhece, não importa. Miguel se mexeu no colo de Marina, balbuciando baixinho. Má. E ambos sorriram através das lágrimas. Ele te ama, disse Rafael suavemente. E eu também. Mais do que qualquer coisa neste mundo. Eu também amo vocês, Marina admitiu. Foi por isso que doeu tanto. Perdoa minha covardia se você prometer nunca mais ter vergonha de nós. Prometo. Na verdade, Rafael se afastou um pouco, colocando a mão no bolso. Marina sentiu o coração disparar. Rafael, o que você está fazendo? Algo que deveria ter feito há semanas, disse ele, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Rafael, não. Marina Santos, disse ele, ajoelhando-se ali mesmo na sala de... Juliana, você quer se casar comigo? Marina quase derrubou Miguel de tanto que suas mãos tremiam. Rafael, você tem certeza? Acabamos de nos reconciliar. Tenho certeza absoluta. Esses 3 dias longe de você me provaram que não quero viver nem mais um dia sem saber que você é minha para sempre. Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado, mas deslumbrante. Um solitário cercado por pequenos diamantes que pareciam pétalas de uma flor. É lindo, sussurrou Marina. Como você. Marina, você... Não quer ser minha esposa, madrasta do Miguel, minha sócia para sempre? Sim, disse ela, as lágrimas escorrendo livremente. Sim, 1000 vezes sim. Rafael se levantou e a beijou apaixonadamente, tomando cuidado com Miguel que estava entre eles. O bebê, como se entendesse a importância do momento, riu gostoso batendo palminhas. Juliana! Gritou Marina. Vem aqui! A amiga apareceu correndo, fingindo que não havia estado ouvindo atrás da porta. Que gritaria é essa? Vamos nos casar! Anunciou Marina mostrando o anel. Finalmente! Exclamou Juliana, abraçando os 3. Já estava na hora! Nas semanas seguintes, a vida de Marina mudou completamente. A entrevista de Rafael teve uma repercussão muito positiva, com vários chefes famosos elogiando publicamente o talento dela e a coragem dele em assumir o relacionamento. O restaurante regional que estavam desenvolvendo ganhou destaque na mídia especializada antes mesmo de abrir. Investidores se interessaram pelo projeto e Marina se viu, da noite para o dia, sendo considerada uma das promessas da gastronomia brasileira. Não acredito que estou aqui, disse ela para Rafael numa manhã, olhando os projetos espalhados pela mesa do escritório que agora dividiam. Acredita. Você merece cada reconhecimento. Às vezes me sinto como Cinderela. A diferença é que você não precisou de fada madrinha.
Seu talento e sua determinação fizeram tudo isso acontecer. Miguel, que agora engatinhava pela casa, se aproximou de Marina. Puxando-se pelas pernas dela, ela o pegou no colo automaticamente, como se fosse o gesto mais natural do mundo. "Mamã", disse o bebê claramente, fazendo ambos sorrirem. "Ele realmente me vê como mãe", disse Marina emocionada. "Porque você é, em todos os sentidos que importam." A relação com Camila também se estabilizou. Ela visitava Miguel regularmente, mas respeitava completamente o papel de Marina na vida do filho. Numa dessas visitas, ela chamou Marina para conversar. "Marina, quero te agradecer", disse ela. "Por quê?" "Por cuidar do meu filho como se fosse seu, por dar a ele o amor maternal que eu não consegui dar." "Camila, não, deixa eu falar. Eu sei que não fui uma boa mãe. A depressão me fez tomar decisões terríveis. Mas quando vejo como Miguel é feliz com você, sei que ele está exatamente onde precisa estar. Você também é importante para ele. É a mãe biológica. Mas você é a mãe do coração. E isso é muito mais significativo." As duas mulheres se abraçaram, finalmente encontrando um equilíbrio saudável para o bem de Miguel. O casamento foi marcado para dezembro, numa cerimônia íntima no jardim da casa de Larissa. Marina escolheu um vestido simples, mas elegante, e decidiu que ela mesma faria o buffet, uma seleção dos pratos regionais que haviam criado juntos. "Tem certeza de que quer cozinhar no próprio casamento?" perguntou Rafael. "Tenho. Quero que nossa festa tenha nossa alma, nossa história." Na véspera do casamento, Marina estava na cozinha da casa de Larissa, fazendo os últimos preparativos quando Rafael apareceu com Miguel no colo. "O noivo não pode ver a noiva na véspera do casamento", brincou ela. "Isso é só para o vestido. E além do mais, queria te dar uma coisa." Ele entregou a ela um embrulho pequeno. Dentro havia uma colher de pau antiga, desgastada pelo uso. "Era da minha avó", explicou ele. "Ela dizia que uma cozinha só vira lar quando tem uma colher de pau com história." Marina segurou a colher com reverência, sentindo o peso das gerações que a haviam usado. "Rafael é perfeita, como você." Na manhã do casamento, Marina acordou com borboletas no estômago, mas também com uma paz profunda no coração. Sabia que estava fazendo a escolha certa. A cerimônia foi deslumbrante em sua simplicidade. Marina desceu a pequena escada do jardim ao som de um violão, com Miguel engatinhando à sua frente, carregando as alianças numa almofadinha, com a ajuda de Pedro, filho de Larissa. Quando chegou até Rafael, que a esperava sob um arco de flores brancas, ambos tinham lágrimas nos olhos. "Vocês estão prontos para trocar os votos?" perguntou o padre. "Mais que prontos", disse Rafael, segurando as mãos de Marina. "Marina", começou Rafael, "você entrou na minha vida num momento em que eu mais precisava, mesmo sem saber. Você me ensinou que o amor verdadeiro não se expressa apenas em palavras, mas em gestos, em cuidar de um bebê que chora, em sacrificar o próprio conforto pelo bem-estar de quem amamos. Prometo ser digno do seu amor todos os dias da nossa vida." "Rafael", disse Marina, a voz embargada, "você me mostrou que eu era capaz de muito mais do que imaginava, que merecia ser vista, amada, valorizada. Prometo cuidar do seu coração como cuidei do Miguel naquele dia no forno, com toda a ternura do mundo, mesmo que isso signifique me sacrificar. Prometo ser sua companheira na cozinha da vida, temperando nossos dias com muito amor." Quando trocaram alianças e selaram o compromisso com um beijo, Miguel bateu palminhas da primeira fileira, fazendo todos rirem emocionados. A festa foi exatamente como Marina havia sonhado. Íntima, calorosa, com comida feita com amor e rodeada pelas pessoas que realmente importavam. Dona Helena fez questão de elogiar cada prato, dizendo que nunca havia provado culinária tão cheia de alma.
Agora entendo por que meu filho se apaixonou por você, disse ela, abraçando Marina. Você tem o dom de transformar tudo em amor. Quando a festa terminou e os convidados foram embora, Marina e Rafael ficaram sozinhos no jardim com Miguel, que havia adormecido no colo dela durante a última música. Conseguimos, disse Rafael suavemente. Conseguimos o quê? Criar nossa família. Do jeito mais improvável possível, mas criamos. Marina olhou para Miguel, dormindo em seus braços, depois para Rafael, e se deu conta de que realmente haviam conseguido. A cozinheira que um dia cuidara de um bebê no forno desligado por desespero, agora era mãe, esposa e empresária de sucesso. Sabe o que é o mais incrível? Disse ela. O quê? Tudo começou com um ato de amor. Eu cuidei do Miguel porque amava vocês, mesmo sem saber ainda. E esse amor plantou a semente de tudo que viemos a ser. Rafael a beijou suavemente. E vai continuar crescendo, para sempre. 2 anos depois, o restaurante Raízes e Sabores se tornara um dos mais conceituados de São Paulo, com Marina sendo reconhecida nacionalmente como uma das melhores chefes especializadas em culinária regional brasileira. Miguel, agora com quase 3 anos, passava os dias brincando na cozinha do restaurante, ajudando Marina com os temperos e encantando os clientes com sua personalidade alegre. Rafael e Marina estavam esperando o segundo filho, uma menina que decidiram chamar de Helena, em homenagem à avó. Miguel estava empolgadíssimo com a perspectiva de ser irmão mais velho. Em uma tarde quente de verão, enquanto Marina testava uma nova receita na cozinha de casa, uma versão sofisticada da comida de sua avó baiana, Miguel se aproximou dela puxando uma boneca. "Mamãe, Nenê tá com fome", disse ele, imitando Marina quando cuidava dele pequeno. "Então, vamos dar comidinha para o Nenê", disse Marina, ajoelhando-se para brincar com ele. Rafael, que observava a cena da porta, se aproximou e abraçou os dois. "No que está pensando?", perguntou Marina, notando seu olhar distante. "Estou pensando naquele dia, há 3 anos, quando cheguei em casa e você estava cuidando do Miguel no forno. Eu sabia que estava vendo algo especial, mas não imaginava que estava vendo o amor da minha vida cuidando do nosso filho. Nossas vidas mudaram tanto. Para melhor, infinitamente para melhor." Miguel, entediado com a conversa adulta, puxou a saia de Marina. "Mamãe, conta a história do forno." Era a história favorita dele, como a mamãe Marina havia cuidado dele quando era bebezinho, fazendo um berço especial no forno da cozinha e cantando para ele dormir. "Era uma vez", começou Marina, sentando-se na cadeira com Miguel no colo e Rafael ao lado, um bebezinho que não parava de chorar. E tinha uma moça que trabalhava na cozinha e amava muito esse bebezinho. "E o papai chegou e ficou emocionado", completou Miguel, que sabia a história de cor. "Isso mesmo. E sabem por que o papai ficou emocionado?" "Por quê?", perguntou Miguel, mesmo já sabendo a resposta. "Porque viu que a moça da cozinha tinha o coração mais bonito do mundo e decidiu que queria dividir a vida inteira com ela. E com o bebezinho também? E com o bebezinho também. E agora somos uma família para sempre. E a irmãzinha também vai ficar." "A irmãzinha também", confirmou Rafael, beijando a barriga de Marina. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, Marina e Rafael ficaram na varanda observando as estrelas. Marina apoiou a cabeça no ombro do marido, sentindo o bebê se mexer suavemente em sua barriga. "Às vezes ainda não acredito que isso tudo é real", disse ela. "Eu acredito, porque foi construído dia a dia, com muito amor e dedicação, como uma boa receita." "Exato. Os melhores pratos levam tempo para ficarem prontos. E o nosso amor foi cozinhando devagar, no fogo baixo, até ficar perfeito." Marina riu. "Você está ficando poético." "Você me inspira."
Eles ficaram em silêncio confortável, ouvindo os sons suaves da noite. Marina pensou na jornada que os trouxera até ali. Desde aquela manhã chuvosa, quando cuidara de Miguel no forno desligado, até agora, grávida de sua segunda, e filha e proprietária de um restaurante de sucesso. Vida tinha graça quando se deixava conduzir pelo amor. E o amor deles havia nascido do cuidado, da dedicação, do sacrifício silencioso que ela fizera por um bebê que nem era seu filho na época, mas que seu coração já reclamava como tal. Rafael? Obrigada. Por quê? Por ter visto além da funcionária que cuidava da sua casa, por ter enxergado a mulher que eu poderia ser ao seu lado. Obrigada a você, por ter me mostrado o que é amor verdadeiro, por ter cuidado de nós quando mais precisávamos. Na cozinha, o forno industrial que um dia servira de berço improvisado para Miguel, agora assava o pão caseiro que Marina fazia todas as manhãs para a família. Era apenas um eletrodoméstico comum, mas para eles representava muito mais. Era o símbolo de onde tudo começou. O berço de uma história de amor que crescera junto com o menino que um dia ninara entre suas grades. E todas as noites, antes de dormir, Marina ainda passava pela cozinha e tocava suavemente a porta do forno, lembrando-se daquele momento que mudara tudo, quando uma cozinheira desesperada ninara um bebê no forno desligado e conquistou para sempre o coração do milionário que nunca soubera amar antes dela. O amor verdadeiro às vezes nasce nos momentos mais inesperados, nos gestos mais simples, nas decisões mais puras. E floresce quando duas pessoas decidem que vale a pena lutar juntas por uma vida melhor, temperada com muito carinho, dedicação e a certeza de que o melhor ingrediente de qualquer receita é sempre o amor. Algumas pessoas entram em nossas vidas como uma receita de família, simples, autêntica e que fica para sempre. Marina descobriu que o amor verdadeiro não precisa de grandes gestos ou palavras elaboradas. Às vezes, basta o cuidado genuíno com quem amamos, a disposição de se sacrificar pelo bem-estar do outro e a coragem de apostar que vale a pena construir algo bonito juntos. E Rafael aprendeu que os melhores presentes da vida chegam quando menos esperamos, disfarçados de funcionários competentes, cozinheiras talentosas, mas que na verdade são anjos enviados para nos ensinar o que realmente importa: amar e ser amado de verdade. E aí, querida, o que achou dessa jornada de Marina e Rafael? Se essa história tocou seu coração, deixe um like bem grande, se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como essa e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Qual foi sua parte favorita da história? Você tem alguma sugestão para próximas histórias? Já viveu uma situação onde um gesto simples de amor mudou tudo? Sua opinião é muito importante para mim. Deixe seu comentário com muito carinho. E não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma história nova. Até a próxima e lembre-se, os maiores amores nascem dos gestos mais puros.